No vídeo de hoje, vou partilhar com você algumas informações sobre oleatos, que são chamados também de óleo medicados ou óleo terapêuticos. E vou te ensinar também uma receita de um oleato que tu pode fazer na tua casa. Os oleatos, também chamados de óleos terapêuticos, óleos de infusão, óleos medicados, são misturas, são soluções que são formadas a partir de um extrato de um veículo oleoso, de um óleo, que pode ser uma gordura vegetal ou uma gordura animal, juntamente com a união de uma ou mais plantas medicinais. Então é um extrato oleoso que a gente produz com o objetivo de extrair as propriedades terapêuticas de uma planta em específico ou de algumas plantas em específico. Os óleos vegetais, eles são produzidos a partir da prensa de sementes ou a partir da prensa dos frutos. E aí nós vamos ter os diferentes óleos vegetais, como óleo de coco, óleo de semente de girassol, óleo de abacate, gergelim, germe de trigo. E os óleos que são produzidos a partir de gordura animal, eles são produzidos a partir da gordura mesmo do animal, enfim, do tecido gorduroso do animal, que inclusive é muito utilizado tradicionalmente na cultura popular, a banha do porco, a banha, o sebo do carneiro, que chama, né, o sebo, que é essa gordura, mas aqui na Seiva a gente opta por fazer o uso somente de óleos vegetais, uma vez que é extremamente possível e acessível utilizá-los em alguns contextos, né? Mas que a gente reconhece e respeita muito todos os grandes médicos e médicas da medicina popular, assim, digamos, que utilizam a banha, o sebo de carneiro no preparo dessas formulações, né? Que trazem inúmeros cuidados para a saúde. A forma como esse óleo vegetal é produzido diz muito da sua qualidade. Óleos que são produzidos a partir de um sistema de refinação, eles são submetidos a altas temperaturas que variam as suas propriedades, eles são submetidos a solventes e tantas outras substâncias que vão variar as suas propriedades, mas vão permitir que eles rendam mais, que eles durem mais. Mas, em compensação, eles são óleos que não são bons, eles são óleos ruins. Em contrapartida, óleos que são produzidos a partir de um sistema que a gente chama de prensagem a frio, que produzem óleos extra virgens, são óleos de qualidade, que não são submetidos a alta temperatura, nem são submetidos a solventes. Então, quando tu for fazer a compra de um óleo vegetal no supermercado, numa loja, é muito importante observar no rótulo qual foi o sistema de produção na qual ele foi submetido. Se o óleo tiver lá, óleo refinado, não compra, é um óleo de péssima qualidade. Mas se for um óleo prensado a frio, tiver a informação também que é extra virgem, e se ainda mais ele for orgânico, esse óleo é maravilhoso e é o ideal para você consumir. Agora que eu falei um pouco sobre os óleos vegetais que podem ser utilizados na formulação do oleato, eu vou trazer algumas características sobre as plantas medicinais, que é um dos outros ingredientes que a gente utiliza para fazer um oleato. As plantas medicinais possuem diferentes propriedades terapêuticas. Então, a escolha da planta que tu vai utilizar na produção do teu oleato vai dizer muito de que benefício terapêutico, de que propriedade terapêutica tu estás buscando para essa formulação. Se você quisesse fazer um oleato com propriedades relaxantes, calmantes, sedativas, é interessante utilizar plantas medicinais que são calmantes, como a lavanda, como o gerânio, como a rosa branca, que são plantas, flores acolhedoras. Se tu quisesse fazer um óleo, um oleato que tivesse propriedades para dor, para questões articulares, sensibilidade na pele, articular dor nos músculos e, enfim, articulações, seria interessante utilizar um arnica, utilizar um eucalipto. Já um oleato, de repente, para questões na pele, como alergias, dermatites, rosáceos, seria interessante utilizar uma planta medicinal como a malva, a calêndula, a camomila. A receita de oleato que eu vou partilhar com vocês hoje é um oleato com propriedades medicinais calmantes, sedativas, relaxantes,
pois diante do contexto sanitário, político, social que estamos vivenciando, é extremamente necessário, mais do que nunca, a gente utilizar alguns recursos terapêuticos que convidem a gente para esse lugar de carinho, de aconchego, de amor. Então, o objetivo da produção desse óleo hoje é que você se sinta um pouco acarinhado, que você vá se sentir um pouco mais tranquilo diante desses desafios, enfim, e da quantidade de sentimentos que está sendo mobilizado em nós, né? Nesse processo, enfim, tão desafiante que estamos vivenciando enquanto coletividade. O óleo que a gente vai utilizar para a formulação do nosso oleato é o óleo de girassol, que é um óleo extremamente hidratante, extremamente cicatrizante, rico em vitamina E, super acessível, além de o girassol ser uma flor, uma planta super linda e misteriosa. Estima-se que o girassol ela se originou aqui na América do Norte e que os incas utilizavam o girassol como representação do seu deus do sol. Então é uma planta carregada de muitos mistérios e de um uso muito, muito, muito extremamente ancestral. O segundo ingrediente que a gente vai utilizar na nossa receita é a lavanda. A lavanda faz parte de um gênero que se chama lavândula. Dentro desse gênero existem várias espécies de lavanda, onde cada uma tem uma propriedade terapêutica em específico, mais acentuada, e tem umas que acabam tendo um pouco das duas mais importantes propriedades terapêuticas na qual a lavanda ela é utilizada. Algumas lavandas elas são mais calmantes, sedativas, aconchegantes, né? Isso estou falando tanto das suas propriedades químicas como as propriedades também fitoenergéticas, né? Da dimensão do cheiro, do que o cheiro da lavanda normalmente mobiliza na gente quando a gente sente o cheiro dela, da planta in natura ou de um óleo essencial. Outras lavandas, elas têm alguma função mais a nível de sistema respiratório, de pele. Elas são expectorantes, anti-inflamatórias, então elas são maravilhosas para questões de saúde respiratórias, quem tem sinusite, muco, quem está gripado, enfim. A lavanda que a gente vai utilizar hoje é uma lavanda que tem meio que essas duas propriedades terapêuticas, que é a lavanda do tipo grosso, que a gente chama, né? Mas às vezes quando a gente vai comprar é um pouco difícil saber exatamente qual a lavanda a gente está comprando, porque alguns espaços, as lojas, nem sempre elas sabem qual a espécie da planta medicinal que elas estão repassando. Então, se você conseguir saber exatamente qual lavanda você está utilizando, qual espécie se trata, é interessante porque você sabe exatamente que propriedade terapêutica você terá, você está esperando dessa planta que você está utilizando, né? O nosso terceiro ingrediente é o óleo essencial de laranja doce, que é um óleo extremamente acessível em termos de valor de compra, assim como de disponibilidade mesmo, é fácil de acessá-lo, né? Ele é um óleo super especial, com um cheirinho maravilhoso, ele é meio doce, azedinho, um cítrico frutado, tem umas propriedades terapêuticas extremamente interessantes e que super se soma às propriedades dessa lavanda que a gente está utilizando na nossa receita, né? Pois ele reduz o estresse, a ansiedade, ele traz ânimo, motivação, trabalha a criatividade, traz coragem, força, intenção. O óleo de laranja ele é um óleo com propriedades extremamente extrovertidas, elas trazem alegria, mobilizam a nossa criança, né? A dimensão da criança que habita em nós e nos convida a sorrir. Você vai precisar também de um pote de vidro com uma tampinha rosqueável, um outro pote para depois peneirar o oleato e uma peneira. A receita é super simples. Você vai higienizar o pote que você irá utilizar com gaze e álcool 70 para garantir que o seu óleo não vai oxidar, que ele não vai, enfim, carregar nenhum micro-organismo que eventualmente possa estar, né, presente nessa embalagem. Nesse pote você vai colocar aproximadamente nessa receita aqui, que é uma quantidade pequena que eu estou fazendo, 6 gramas de lavanda. A lavanda ela é bem levinha, então esse
bocado aqui, pesa somente 6 gramas. Se você for fazer um pote maior, uma quantidade maior, eu te recomendo a dobrar, triplicar essa receita. Depois de adicionar a lavanda, agora a gente vai adicionar o nosso óleo. É interessante que o óleo cubra toda a superfície da erva que você está utilizando. Aqui nós vamos utilizar aproximadamente 150 ml de óleo de girassol. Agora é só fechar e deixar descansando num lugar escuro por aproximadamente 15 dias. A cada 3 dias é interessante você agitar o óleo para dar uma misturadazinha. Se você tiver um pote de vidro âmbar, que é aquele vidro escuro, alaranjado, é mais interessante porque ele protege o óleo contra os raios de luz, enfim, os raios solares, a luz artificial. Isso acelera o processo de oxidação do óleo. Mas caso você esteja utilizando, como eu aqui nessa receita, um potinho de vidro transparente, você pode cobri-lo com um papel ou enrolar com um tecido e deixá-lo escondido em algum lugar arejado e tranquilo da sua casa. Na produção de todo cosmético que você for fazer, todo insumo, é muito importante colocar o seu nome, os componentes que estão presentes, assim como a data em que foi formulado. Eu gosto de adicionar uma informação também, qual é a lua em que eu produzi esse cosmético, enfim, esse insumo, porque diz muito das propriedades, da energia, enfim, em que época da lua, em que fase da lua ele foi formulado e, consequentemente, sobre que energia, que egrégora ele está sendo produzido. Agora que já se passaram 15 dias em que o nosso oleato ficou descansando e foi misturado, agitado ao longo desse tempo, hoje a gente vai filtrá-lo e finalizar, né, o nosso processo. Dá para perceber que ele já alterou um pouquinho da sua cor, né? E a depender da planta, e qual a estrutura da planta você está utilizando, se é uma flor, se é a raiz, se é o caule, se são as folhas, isso vai modificar bastante a coloração final do teu óleo. Agora que o nosso oleato já está todo peneiradinho, eu vou adicionar 30 gotas do nosso óleo essencial de laranja doce, que equivale à concentração de 1% em cima da quantidade final de oleato que produzimos. É só mexer e incorporar bem o óleo essencial ao óleo. Surgiu até um aripuá aqui, chamada pelo cheiro da lavanda, da laranja, do girassol. Agora é só vazar o nosso oleato num potinho, de preferência de vidro, que seja escurinho, pois ele conserva melhor o óleo, as propriedades, evita que ele oxide muito rapidamente. E aí um funil pode te ajudar bastante para não derramar, não esborrar, não fazer bagunça. Agora que o teu óleo já está pronto, tu pode dar um nome, criar um nome para ele que faça sentido para você, que te traga força, que te traga sentimento, a palavra, a intenção que tu estás precisando nesse momento. Nossa receita, eu utilizei a lavanda como a nossa planta, a nossa erva medicinal, e utilizei o óleo de girassol. Mas você pode utilizar e brincar com outros óleos, com outras plantas. O óleo de coco é outro óleo que é extremamente acessível, é muito fácil de achar. Você pode achar ele na forma desodorizada, que é ele sem cheiro, e aí é interessante porque fica com cheiro neutro. Assim como o óleo de girassol tem um cheiro bem neutro, um cheiro bem suave. Eu só não recomendo muito utilizar o óleo de coco para pessoas que têm a pele oleosa.
O óleo de coco, ele tem uma propriedade que a gente chama, enfim, de alguns óleos, que é ser comedogênico, que para a pele oleosas ele pode influenciar com essa retenção, com a produção do sebo, da oleosidade da pele. Então talvez não seja tão interessante. Não que eu esteja dizendo aqui que pele oleosa não pode usar óleo de coco. Isso é algo que você, a partir da sua vivência, da sua relação com a própria planta, com o próprio óleo, você vai construir e dizer se é interessante ou não para utilizar. Agora vamos provar o nosso oleato, né? Esta maravilhosidade que acabamos de produzir. Vamos lá. Ai, minha gente, que coisa maravilhosa, viu? Por um segundo eu me senti transportada para um campo com uma senhora, uma mulher idosa, pode se chamar Lavanda, que observa no seu terreiro uma criança brincando, possivelmente seu neto, essa laranja fogo, essa criança laranja, né? Eu acho que acaba dizendo um pouco das propriedades, né? Enfim, e da dimensão energética que de cada planta carrega, né? E na forma como ela se comunica com a gente. Laranja me traz energia de criança, me traz energia de criatividade, de riso, de brincância. A lavanda me lembra senhoras, mulheres, idosas, enfim, nossas grandes sábias, né, que são as mulheres mais velhas, enfim, que guardam uma sabedoria imensurável, né? E aí eu sinto que essa mistura diz um pouco dessa união, né, da nossa dimensão da nossa criança com a dimensão da nossa anciã, né? Que se juntam, que conversam e nos convidam nesse momento a entrar em um lugar de tranquilidade, de aconchego, de carinho. Então o objetivo desse óleo é trazer um pouco de carinho para você, que você se sinta amada, que você se sinta amado, para que a gente consiga ter força para permanecer seguindo, enfim, diante de todos esses desafios que têm surgido para a gente nesses últimos tempos, né? Agora vamos aos usos, né? Esse oleato que a gente produziu, que eu chamei de óleo do aconchego, ele pode ser utilizado como um óleo de massagem, um óleo terapêutico, que você pode estar utilizando antes de dormir, de repente. Você coloca uma porçãozinha, uma quantidade que você julgar interessante, a depender de que parte do corpo você vai utilizar, e fazer uma massagem mesmo no seu corpo, massagear o tórax, os braços, a barriga, as pernas, o bumbum, enfim. Até o rosto, se você não tiver uma pele muito sensível, você pode utilizar um pouquinho dele no rosto. E aí, lembrando, é super importante, antes de utilizar o óleo, você sempre agitar. Porque pode acontecer de o óleo essencial precipitar e ficar mais concentrados em algumas partes do óleo. Então, você agitando, você garante que ele vai ficar um pouco homogêneo. No mais é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Compartilhem comigo como foi essa experiência. Se vocês conseguiram brincar, fazer outros tipos de oleato, com outras propriedades terapêuticas que vocês estão julgando ser mais interessantes nesse momento do processo de saúde de vocês. E é isso, até o nosso próximo encontro. Acalma água turva, acalma água turva, acalma água turva, acalma água turva.